Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. E eu vou começar explicando a seguinte situação. Dessas 2.000 pessoas que foram a óbito no Maranhão, olha só esse dado. Dessas mais de 2.000 pessoas que foram a óbito aqui no Maranhão, 2/3 dela, portanto, aproximadamente 1.500 óbitos, 1.400 óbitos, 2/3 de cada 3 óbitos, dois, tinham ou hipertensão, ou diabetes, ou eram obesos. Olha que coisa séria, minha gente. De cada 3 pessoas que morreram de Covid no Maranhão, duas tinham hipertensão, ou diabetes, ou era obesa. Ou as 3 juntos. Ou as 3 coisas juntas. Ou 2 juntas. Ou hipertensão e obesidade, ou diabetes e obesidade, ou só obesidade, ou só hipertensão, ou só diabetes. Isso por si só já diz pra gente o seguinte: nós já sabemos quem são as pessoas que estão propensas a complicarem na Covid. Então, a Covid é uma doença e nós já sabemos o que é essa doença, como ela se manifesta e o pior, ou melhor, não sei, aí fica a critério de cada um do ponto de vista conceitual. Nós já sabemos quem nós temos que proteger da Covid. Porque se de cada 3 pessoas que morreram, 2/3 era hipertenso, diabéticos ou obeso, então nós já sabemos qual é a população que nós temos que proteger. Não são os magros, não são os jovens, não são as crianças, não é o adulto jovem. É o hipertenso, o diabético e o obeso. E, claro, nós vamos botar nessa conta o idoso também. Por que nós vamos botar nessa conta o idoso? Porque a maioria dos idosos tem hipertensão, minha gente. De cada 3 idosos, 2 têm hipertensão. Vou repetir. De cada 3 idosos, 2 têm hipertensão. De cada 3 idosos, 1 tem diabetes. Então, a população é uma população que ela tem uma característica quase que homogênea. Quando você agrupa idoso, hipertenso, diabético e obeso, você está falando de 80% do público que nós temos que proteger da Covid. Então, a Covid é uma doença que nós precisamos proteger especificamente este público. Este é o público que nós todos temos que nos esforçar para proteger. Ah, Marcos, mas por que o governo pede para todo mundo usar máscara? Por que só eles é que não usam máscara? É porque nós é que adoecemos eles. Eles não adoecem sozinhos. Eles estão em casa. Eles estão presos em casa. Meu pai tem 92 anos. Minha mãe tem 88 anos. E está com 90 dias que eles não saem do apartamento. Estão presos. Então, se eles adoecerem, foi eu que levei a doença para eles. Ou eu, meu irmão, ou alguém que foi lá. Porque minha irmã, porque não tem como eles pegarem a doença, porque eles estão presos no apartamento. Né? E preso e sofrendo, porque eles gostariam de estar passeando. O papai faz caminhada todos os dias. Está com 90 dias que ele não faz caminhada dele, coitado. Né? E já está começando a ficar cansado de não ir para a rua. Está doido para ir para a rua. Mas eu digo, calma aí, se acalme, deixa as coisas se tranquilizarem mais. Primeiro você vai entrar num carro, vai dar uma volta na cidade dentro do carro, mas sem sair do carro. Tudo a gente vai ter que tomar cuidado, porque eu não quero perder meu pai. Então, veja, nós já sabemos qual é o público. Então, uma vez que nós já entendemos que a população mais frágil, a população mais vulnerável para complicar de Covid é essa população. Bem, eu falo complicar porque só vai ao óbito quem complica. Só vai ao óbito quem complica. Quem não complica não vai morrer. E eu não estou falando de óbito, estou falando de complicação. Porque se eu falo de complicação, é na complicação que eu evito que a pessoa morra. Porque eu não posso antecipar de saber quem vai morrer e quem não vai morrer. O que eu posso fazer como médico, como epidemiologista, como sanitarista que sou, é identificar quais são aqueles que têm mais chances de morrer. E eu já estou dizendo para vocês. Quem tem mais chances de morrer de Covid é o idoso, o hipertenso, o diabético e o obeso. Bem, dito isso, vamos então agora falar um pouco de cada uma dessas doenças, né? Sobretudo hipertensão e diabetes. E nós vamos começar por hipertensão. Primeira coisa importante, e aí eu queria lembrar vocês disso, é que no Brasil, para cada grupo de 100 pessoas, preste atenção neste dado, minha gente, para cada grupo de 100 pessoas, 10 são hipertensas. Vou repetir.
Para cada grupo de 100 pessoas, 10 são hipertensos. Isso significa dizer que no Maranhão nós temos 700 mil hipertensos. Porque nós temos 7 milhões de habitantes. Se nós temos 7 milhões de habitantes, 10% de 7 milhões de habitantes é 700 mil. Então nós temos 700 mil hipertensos. E por aí já dá para a gente imaginar que nós não vamos ter condição de ter cardiologista para cuidar desses 7 mil hipertensos no Maranhão. Não tem. Todos os profissionais de saúde têm que entender um pouco de hipertensão. Tem que saber o que é hipertensão, qual é a clínica da hipertensão e qual é a conduta diante de um paciente hipertenso. Isso não é obrigação só do médico, não. Ah, mas eu ouvi dizer que só o médico pode fazer diagnóstico. Sim, só o médico pode fazer diagnóstico, mas não é só o médico que pode cuidar. Todo mundo pode cuidar uns dos outros, dentro daquilo que sabe, dentro do seu conhecimento. Porque o nosso conhecimento ele só serve para uma coisa, para a gente cuidar um dos outros. O conhecimento, você adquire conhecimento para cuidar das pessoas, para cuidar de si e para cuidar das pessoas. Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. A hipertensão, portanto, não é uma doença só de médico. A hipertensão não é uma doença só de cardiologista. A hipertensão é uma doença do médico, do cardiologista, do enfermeiro, do farmacêutico, do odontólogo, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo, do assistente social, do agente comunitário de saúde, do técnico de enfermagem, do diretor da unidade, da mãe, do pai, do filho, do irmão e do vizinho. Então, todos temos que aprender a cuidar uns dos outros quando nós estamos diante de um hipertenso. Vamos lá, então. O que é hipertensão? A hipertensão, primeiro é que hipertensão, gente, não é só uma doença. Hipertensão é uma síndrome. Qual é a diferença de doença para síndrome? É que doença é uma coisa que só tem uma causa. Por exemplo, pneumonia. O que causa pneumonia é uma bactéria ou um vírus. Pronto, é uma causa. A hipertensão não funciona assim. A hipertensão, ela não tem só uma causa. Ela tem várias causas que se articulam para fazer do sujeito um sujeito com pressão alta. Por isso que a gente prefere chamar hipertensão não de uma doença, mas de uma síndrome. Por isso que se fala em síndrome hipertensiva ou doença hipertensiva, no sentido de que não é uma doença de uma só causa, mas que ela é uma situação clínica que tem várias causas, né? E eu não vou aqui relacionar todas essas causas por causa do tempo, mas eu quero que vocês entendam isso. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a hipertensão é uma doença traiçoeira. Por que traiçoeira? Porque ela é uma doença oligossintomática, ou, às vezes, uma doença assintomática. Isso significa o quê? Significa que ela quem tem pressão alta apresenta poucos sintomas. Hoje mesmo eu atendi pacientes com pressão alta. Hoje eu atendi uma paciente com a pressão 19/11, portanto 190/110, e ela chegou na minha frente e disse: doutor, eu não estou sentindo nada. Nada, não estou sentindo nada. É claro que eu sei que aquela pressão está deteriorando os órgãos daquela paciente. Está deteriorando o seu cérebro, está deteriorando. Deteriorar significa desgastar, significa gastar, significa provocar distúrbio. Então, eu sei que aquela pressão alta está desgastando o cérebro da paciente, eu sei que aquela pressão alta está desgastando o coração dela, está desgastando o rim dela, está desgastando os olhos dela, a retina dela, que fica, essa película que fica atrás dos nossos olhos, que faz a gente enxergar a retina. Existe a retinopatia hipertensiva, que é a doença dos olhos provocada pela pressão alta. Ela não está sentindo porque esse desgaste, esse processo de deteriorização, ele é um processo muito lento, demora anos, mas ele é irreversível. Uma vez que um coração se dilata por causa da pressão, essa dilatação demora anos, mas depois que ele se dilata, ele não volta mais para o tamanho normal dele. Então, vamos lá. Já sabemos o que é a pressão. Outra coisa importante, e se eu tirar a pressão de uma pessoa uma única vez e der 16 por 11, eu posso dizer que ele é hipertenso? Não. A pressão alta, ela pressupõe que aquele paciente tem a pressão alta sustentada. O que é uma pressão alta sustentada? É aquela pressão que eu verifico agora, ela está alta. Eu não dou remédio. Daqui a pouco eu verifico de novo, ela está alta. Verifico amanhã, ela está alta. Verifico depois de amanhã, ela está alta. Então, percebam que a pressão alta, ela é uma pressão sustentada. Porque, de qualquer maneira, pressão alta, picos de pressão, todos nós temos durante o dia.
Ou vocês acham que quando chega um boleto aqui de cobrança aqui em casa, que eu abro o boleto, que vejo lá o tamanho da conta, eu tenho um susto, eu tomo um susto e a pressão sobe. Então, veja, as preocupações do dia a dia, uma noite mal dormida, quem tem uma noite mal dormida, quando amanhece de manhã, às vezes verifica a pressão está alta. Então, isso é relativamente comum. Agora, não é normal. É comum, mas não é normal. Se essa pressão ela se sustentar durante o dia, isso é que é pressão alta. E é essa pressão sustentada que faz isso que eu falei, que é uma deteriorização das funções do cérebro, dos olhos, do coração, dos rins, né? Então, isso tudo a gente tem que entender isso. Bem, uma vez que o paciente é hipertenso, o que fazer? Controlar a pressão. E como é que a gente controla a pressão? É com remédio. Não existe outra maneira de controlar a pressão que não seja com remédio. Ah, mas eu posso controlar a pressão com dieta? Pode, desde que essa pressão seja uma hipertensão leve, estágio 1. Ou seja, é aquele paciente que ele tem sobrepeso, e quando ele perde peso, a pressão dele fica normal. Então, o remédio dele não é remédio bebido, comprimido. O remédio dele é não engordar. Porque na hora que ele engorda, na hora que ele ganha peso, a pressão sobe. Na hora que ele perde peso, a pressão baixa. Então, o remédio dele é perder peso. É ficar no peso normal. Simples assim, né? Então, veja, é possível que eu tenha pacientes, e isso acontece muito comigo, o paciente chega para mim com a pressão 14/10, já tive paciente com a pressão 14/11, que deixou de tomar remédio só perdendo peso. É claro que ele ficou tomando, lembro bem desse paciente, ele ficou tomando um beta-bloqueador, que é o atenolol, o propanolol, um desses beta-bloqueadores aí, por uns 6 a 8 meses. Mas depois que ele perdeu o peso, eu tirei o remédio e a pressão dele não subiu. O que isso significa? Significa que aquele peso estava provocando aquela pressão. Professor Marcos, e por que você passou para ele um beta-bloqueador? Por que não foi losartana, por exemplo? É porque cada caso é um caso. Este paciente, além da pressão alta, ele tinha enxaqueca, tinha dor de cabeça e era um paciente muito agitado. Então, o que eu fiz? Eu passei uma dose baixa de beta-bloqueador para ele, que, em princípio, o ideal seria losartana mesmo, mas a losartana para pressão. Mas eu não passei o beta-bloqueador para pressão. Eu passei o beta-bloqueador para pressão, para enxaqueca e para agitação dele. Porque cada medicamento ele é desenvolvido para um tipo específico de paciente. Por isso é que a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de, não, fulano de tal estava com a pressão alta, tomou esse remédio. Toma aí para ver o que acontece. Bem, pode, numa urgência pode tomar, mas cada caso é um caso. E os pacientes têm que ser tratados de maneira individualizada. Por isso é que a gente entende que realmente a prescrição, quem tem que fazer a prescrição do paciente é o médico. Mas o enfermeiro pode fazer a transcrição, o enfermeiro pode fazer a orientação dietética do paciente, o enfermeiro pode fazer a orientação, o aconselhamento e a educação em saúde para esse paciente, da mesma forma que os outros profissionais também podem fazê-lo, sem problema nenhum. E ficar no pé do paciente também para tomar um remédio de maneira regular e sistemática. Então, vejam que o cuidado com o paciente hipertenso é de todos, não é só do médico. Né? Não vamos pensar, não vamos ter a ingenuidade de achar que no Maranhão nós vamos fazer com que 700 mil hipertensos, que é a quantidade de hipertensos que tem no Maranhão, vão ficar sendo atendidos por médico, porque não vai ter médico para esses pacientes. Então, talvez uma primeira consulta, uma avaliação a cada 2 meses, e aí é que entra aquela coisa que eu falei ainda há pouco com relação à Covid. Quer dizer, nós precisamos organizar o fluxo de atendimento dos pacientes hipertensos no Maranhão. Né? Nós precisamos saber o que é hipertensão leve, o que é hipertensão moderada e o que é hipertensão grave. E aqui já falando de uma coisa chamada estratificação de risco. Porque o paciente com hipertensão leve, basta ele ver o médico de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. O paciente com hipertensão moderada precisa ver o médico pelo menos a cada 60 dias. E o paciente com hipertensão grave precisa ver o médico todo mês. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Fica aberto a porta para todo mundo e todo mundo vai no dia que quer, do jeito que quer, e a unidade fica recebendo do jeito que quer. Assim não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso estratificar o risco dos pacientes. Então, eu preciso estratificar quem é o paciente hipertenso leve, quem é o paciente hipertenso moderado e quem é o paciente hipertenso grave.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia e também a Sociedade Brasileira de Hipertensão, elas não dividem assim. Mas é porque médico é bicho complicado mesmo. Ele prefere fazer a divisão na forma mais difícil. Só que o mais fácil é você entender o que é um paciente leve, o que é um paciente moderado e o que é um paciente grave. Aí fica fácil. E não é nem pelo valor da pressão. Nem deve ser pelo valor da pressão. Deve ser pela função do paciente. Vamos dar um exemplo aqui do paciente com hipertensão, que nós vamos classificar aqui como hipertensão leve. É o paciente que ele tem pressão alta, mas ele não tem nenhuma complicação. Olha só, ele tem pressão alta, mas ele não tem nenhuma complicação. É um paciente que o coração dele é um coração normal, o coração não tem sobrecarga ventricular, o coração não tem arritmia, o coração não tem taquicardia, é um paciente que não tem problema de vista, foi no médico, no oculista, e o médico disse que ele não tem problema de vista, é um paciente que a função renal dele está normal, é um paciente que não tem alteração metabólica, ou seja, ele só tem a pressão alta. Esse paciente, e a pressão alta, mesmo assim, a pressão alta é uma pressão que é controlável pelo medicamento. Quer dizer, toda vez que ele toma os remédios direitinho, a pressão fica controlada. Esse paciente, nós vamos classificá-lo como paciente verde. Então, vamos classificar esse paciente como paciente verde. Paciente que tem hipertensão, mas não tem nenhuma complicação. Ótimo. E que ele responde bem ao tratamento. Esse paciente, ele pode ficar vindo todo mês na unidade? Pode, mas não para falar com o médico. Ele vem para falar com a enfermeira. Ele vai falar com o técnico de enfermagem. Por quê? Porque o médico vai estar cuidando dos outros, aqueles que são prioritários, os moderados. Então, vamos falar agora dos moderados. O que é um paciente moderado? O paciente moderado é aquele paciente que ele tem pressão alta e ele tem algum fator de risco associado. O que é fator de risco, professor? Fator de risco é quando esse paciente ele tem algum outro elemento, algum outro marcador, biológico ou não, que interfere fortemente nessa pressão. Por exemplo, sobrepeso. O paciente ele tem pressão alta e tem sobrepeso. Ou o paciente tem pressão alta e é diabético. Ou o paciente tem pressão alta e ele é um paciente que ele já teve no passado um problema cardíaco. Então, veja, é um paciente que, além da pressão alta, ele tem mais alguma coisa. Ele tem mais um fator de risco associado, ou alguma coisa na história dele, ou a mãe dele é hipertensa, ou o pai dele é hipertenso. Esse paciente, então, é um paciente que nós vamos classificar como paciente moderado. E o que seria, vamos dar uma cor para ele, seria a cor amarela. Então, o paciente verde, o paciente amarelo. Agora, vamos falar do paciente vermelho. O paciente vermelho é aquele hipertenso que, além da pressão alta, ele já tem uma complicação. E que complicação pode ser essa? Essa complicação pode ser o coração grande, porque a pressão alta aumenta o coração. Pode ser um problema de visão provocado pela pressão, uma retinopatia hipertensiva. Pode ser um derrame, ele já teve um derrame, um AVC. Ou ainda que ele tenha tido apenas um acidente isquêmico transitório por causa da pressão. Ou ele já teve alguma complicação. Ou ele já teve um infarto, ele infartou, mas sobreviveu. Então, veja, esse paciente, ele é paciente hipertenso grave. Esse paciente, ele não é um paciente para ficar indo no médico só de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Ele tem que ir no médico todo mês. E, de preferência, ele tem que ir no médico, e nesse dia que ele vai no médico, ele fala com o médico e com o enfermeiro. Olha como é diferente. O paciente verde fala com o médico a cada 3 meses e com o enfermeiro todo mês. O paciente amarelo fala com o médico de 2 em 2 meses e com o enfermeiro todo mês. O paciente vermelho, que é o paciente hipertenso grave, ele tem que falar com o médico todo mês, com o médico e com o enfermeiro. Olha que na hora que eu for fazer o planejamento, para as consultas desses pacientes, o planejamento é totalmente diferente, minha gente. Eu não vou poder tratar o paciente grave da mesma forma que eu trato o paciente leve. Nem com os remédios e nem com a dinâmica do fluxo de acesso à rede de saúde. Por que o SUS não funciona melhor do que o que funciona hoje? É porque nós não aprendemos ainda a organizar o fluxo de acesso dos pacientes. Os pacientes são atendidos por demanda e não por organização da oferta. Nós precisamos aprender a distribuir a força de trabalho qualificada que nós temos na unidade. Então, o médico, ele tem que chegar na unidade, não é para consultar de qualquer forma, é para consultar prioritariamente os pacientes vermelhos e amarelos. E o enfermeiro fica com os pacientes verdes. Claro, dependendo da situação. Aí, se o paciente verde vira amarelo, ele passa para o médico. Você vai adequando de acordo com a necessidade.
Essa mesma dinâmica dos pacientes hipertensos, eu vou ter que usar para os pacientes diabéticos. E antes de passar para os pacientes diabéticos, também duas observações sobre os pacientes hipertensos. Por que eu digo, e digo isso com muita tranquilidade, que os pacientes hipertensos eles não podem ficar dependendo de uma consulta com o cardiologista? Porque não tem cardiologista para atender 700 mil hipertensos no Maranhão. O Maranhão tem 700 mil hipertensos. São Luís tem, a cidade de São Luís tem o quê? Nós temos aqui 1 milhão de habitantes, aqui tem 100 mil hipertensos. 100 mil hipertensos. Não tem médico que dê conta disso, minha gente. Se a gente não organizar as unidades básicas de saúde e os serviços de pronto atendimento com um olhar diferenciado para esse tipo de paciente, eles vão ser sempre mal atendidos. Então, os pacientes hipertensos, não é só aqui no Maranhão, não é só em São Luís, não, é no mundo inteiro, é no Brasil e no mundo inteiro. Se nós não tivermos uma visão para organizar a oferta de serviços para esse tipo de paciente, vai ter sempre muito óbito por infarto, muito óbito por derrame cerebral, muita gente vai ficar cego com retinopatia hipertensiva. Por quê? Por culpa dos pacientes? Não. Por culpa dos serviços? Não, os serviços estão aí. Por falta de organização, de um bom gerenciamento da oferta de serviços. Que é isso que nós temos, que esse que é o grande desafio do SUS hoje, tá bom? E ainda para falar de hipertenso, sobre o tratamento. Se vocês me perguntassem o seguinte, vem cá, desses remédios que tem no mercado, qual é o melhor para tratar a hipertensão? Já expliquei que não funciona assim. Tem pacientes que basta eu passar um diurético para ele. Se eu passar uma hidroclorotiazida, 25 miligramas, dia sim, dia não, eu já vou controlar a pressão desse paciente. Depende do paciente, depende da pressão e depende do remédio. E depende de como o paciente responde àquele remédio. Tem pacientes que se eu passar uma hidroclorotiazida de 25 miligramas, que hoje até se usa até menos, se usa 12,5 miligramas, né? Se eu passar de 25 miligramas uma hidroclorotiazida para esse paciente, um comprimidinho por dia, eu já consigo controlar. Tem pacientes que basta perder peso. Perder o peso já controla a pressão. Tem pacientes que basta 25 miligramas de hidroclorotiazida. Tem paciente que precisa de losartana 50 miligramas de 8 em 8 horas. Tem pacientes que vão precisar de losartana, um beta-bloqueador e, às vezes, mais um alodipino da vida, um bloqueador de canal de cálcio. Cada caso é um caso. Esse, inclusive, digamos assim, é a coisa mais importante na medicina contemporânea, né? Além da estratificação de risco, é o tratamento individualizado. Cada caso é um caso, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai responder de um jeito. Então, esse acervo de drogas que nós temos hoje, basicamente nós temos 4 grandes grupos para tratar a hipertensão, não é isso? Nós temos os diuréticos, a hidroclorotiazida, furosemida bem menos, mas a hidroclorotiazida e outros diuréticos. Nós temos, que são diuréticos tiazídicos, como se chama. Nós temos os inibidores, nós temos os bloqueadores de canais de cálcio, calodipina, nifedipina. Temos os inibidores da enzima conversora, que é o captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril. E temos a famosa losartana, que hoje talvez seja mais utilizada, né? Que é um BRA. A losartana, ela de fato, ela é a mais utilizada, não é por outra razão, não. É porque, de fato, ela tem menos efeitos colaterais, não causa a tosse que o captopril causa, por exemplo, os inibidores da enzima conversora causam, ela não causa. Mas, em compensação, tem pacientes que você tem que recorrer a outros medicamentos. Então, não adianta ter só losartana. Nós precisamos ter realmente esse acervo um pouco mais ampliado, né? Aqui eu citei diuréticos, beta-bloqueadores, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os BRAs, né? Que o melhor exemplo é a losartana, a valsartana, a olmesartana, etc. Mas isso, como eu disse, cada caso é um caso, e aí o médico vai ter que fazer a sua prescrição de acordo com o perfil clínico do paciente. Bem, passando para o diabetes. Tudo que eu falei para hipertensão serve para o diabetes, menos o tratamento. Tudo que eu falei para hipertensão. E com uma coisa interessante, eu falei que de cada 10 pessoas no Brasil, uma é hipertensa. Então, aqui em São Luís, 10% da população é hipertensa. Se nós temos 1 milhão de habitantes, temos 100 mil hipertensos. Se no Maranhão nós temos 7 milhões de habitantes, nós temos 700 mil hipertensos. E diabético? É a metade. É um pouco abaixo da metade. Né? Diabético fica na faixa de 3,5% a 4%. Então, de cada 10 pessoas, de cada 100 pessoas, veja só, de cada 100 pessoas, 10 são hipertensos. E de cada 100 pessoas,
4 são diabéticas. Se eu colocar junto com os diabéticos a síndrome plurimetabólica, então fica assim, fica a metade, certinho. Então, 10% é hipertenso e 5% é diabético e ou paciente com síndrome metabólica. Né? E aí, vamos agora falar um pouco sobre o diabetes. O que é diabetes? Para eu dizer que um paciente é diabético, eu preciso medir o açúcar no sangue dele, a glicemia dele. E, normalmente, acima de 126, em 2 ou 3 medições, na glicemia em jejum, eu já posso dizer que esse paciente é diabético. Pode ser só uma vez? Não. É sempre bom a gente medir várias vezes, 2 ou 3 vezes, para a gente ter uma certa convicção. Mas, se eu estou no ambulatório e o paciente chega para mim com uma glicemia em jejum de 130, no mínimo, ele já vai sair de lá com a dieta, mesmo que ele não saia com a metformina prescrita para ele. Né? Mesmo que ele não saia com a metformina prescrita para ele, mas ele já vai sair de lá com a dieta. Por quê? Porque a glicemia em jejum não pode dar acima de 100. Mas você não falou 126? Porque entre 100 e 126 é aí uma espécie de, digamos assim, intervalo de segurança, né? Mas o paciente que tem uma glicemia acima de 100, ele já é um paciente que alguns médicos chamam de pré-diabético. Significa o quê? Que ele vai ficar diabético se nada for feito, né? E talvez até ele já seja diabético. Então, é importante lembrar isso. Falei aqui também da síndrome plurimetabólica, não vou entrar em detalhes da fisiopatologia da síndrome plurimetabólica, mas é só dizer para vocês que nós temos 2 situações com relação ao diabetes que é importante que todos entendamos. Nós precisamos entender isso. O diabetes ele é caracterizado pelo aumento da glicemia, mas para eu dizer que a pessoa é diabética mesmo, além do aumento da glicemia, tem que ter alguma falha na ação da insulina. Essa falha pode ser ou na produção ou na ação da insulina, porque essa insulina, como a maioria de nós sabemos, ela favorece a entrada de açúcar na célula. Então, se essa insulina ela não é produzida, eu vou ter diabetes. Se essa insulina, mesmo sendo produzida numa determinada quantidade, ela não atua suficientemente bem a ponto de manter a glicemia abaixo de 100, eu vou ter diabetes. Então, isso é importante lembrar. Por quê? Isso explica, por exemplo, por que alguns pacientes, mesmo sem tomar remédio, ficam bons de diabetes. Como assim? Fica bom de diabetes sem tomar remédio? Veja bem, dentro de uma concepção conceitual que eu estou colocando. É o paciente que tem sobrepeso e que, pelo fato dele ter sobrepeso, a insulina não atua bem por causa do sobrepeso. Na hora que ele perde o peso, a insulina passa a atuar bem, o diabetes foi embora. Na realidade, ele não tinha diabetes propriamente dito. O que ele tinha era uma falha na ação da insulina. Talvez a gente pudesse classificá-la como síndrome metabólica. O que ele tinha era uma falha na ação da insulina. Mas por quê? Porque quando a falha é na produção da insulina e essa falha ela se sustenta, então é o diabetes propriamente dito, aquele que tem uma falha na produção da insulina. Eu não vou entrar aqui no mérito do diabetes tipo 1 e 2, porque o diabetes tipo 1 é a falha absoluta na produção de insulina. O diabetes tipo 2 é a falha relativa na produção de insulina. Só para a gente entender aqui esses dois conceitos, né? O que é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Por isso que o diabetes tipo 1 ele é insulina independente. Por quê? Porque a falha na produção de insulina dele ela é absoluta. Não tem jeito. Ele precisa de insulina. E por que o diabetes tipo 2 não precisa de insulina na maioria das vezes, embora possa precisar eventualmente, né? Eu, por exemplo, tenho um paciente de diabetes tipo 2 que eu estou prescrevendo insulina para eles, para proteger o pâncreas dele, para evitar que a doença ela acelere o seu processo de deteriorar os órgãos. Então, você pode começar com pequenas doses, uma insulinoterapia precoce com pequenas doses para proteger o paciente, para não sobrecarregar o pâncreas dele. Com isso, você vai dar mais meia-vida, você aumenta a meia-vida daquele paciente. Veja, na realidade, o paciente insulina dependente, ele tem esse nome porque o pâncreas dele não produz nada de insulina, zero. Então, ele precisa, né, zero ou quase zero. Então, ele precisa de insulina. Se não tiver insulina, ele vai morrer. Já o paciente diabético tipo 2, não. O pâncreas produz insulina, só que não é na quantidade suficiente. E aí os medicamentos, por exemplo, a metformina. A metformina é um medicamento que favorece não a produção de insulina, mas a ação da insulina. Já a glibenclamida, ela favorece a produção de insulina.
Por isso que, às vezes, alguns pacientes usam os dois medicamentos, porque eles têm os dois problemas, né? Eles têm problemas de produção da insulina e tem problema também da ação da insulina. E aí, às vezes, o médico faz essa combinação de medicamentos. Embora hoje se preconize começar sempre com a metformina. Se o tratamento com a metformina não der certo, estiver falhando, aí se avalia a possibilidade de manter a metformina e talvez acrescentar um medicamento que possa estimular a produção de insulina, que é o caso da glibenclamida. Veja, uma coisa interessante. Para tratar a hipertensão, eu só preciso de 4 grupos de medicamentos. Citei os 4 grupos aqui. Eu posso até precisar de mais, mas isso é uma coisa eventual, não é uma coisa que é a regra. Com 4 grupos de medicamento, eu trato 95% das pressões. Repito, com 4 grupos de medicamento, eu trato 95% das pressões altas do mundo, com 4 tipos só. Então, para você aprender a tratar a hipertensão, basta estudar esses 4 grupos de medicamentos. Diuréticos, beta-bloqueadores, os inibidores da enzima conversora e os bloqueadores de receptores. Então, veja, são 4 grupos de medicamentos, né? Hidroclorotiazida, propanolol com atenolol, com metoprolol, captopril com usinopril, com fosinopril, losartana com homeosartana, com valsartana, os artanas da vida aí. E diabetes? Mais fácil ainda. Diabetes, você tem um acervo terapêutico muito pequeno. Não é que isso seja suficiente, repito, também para pressão alta. Para pressão alta, às vezes você precisa de um medicamento que seja de ação central, um metildopa, uma presolina, ou uma clonidina, algum outro tipo de medicamento. Mas eu disse que com 4 grupos você resolve 90%, 95%, com diabetes também. Sobretudo com diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, com 2 tipos de medicamento, você resolve praticamente 90% dos casos de diabetes tipo 2. Então tem que estudar esses 2, porque são só 2. Tem que estudar. Estudar quando é que usa a glibenclamida, quais são os cuidados que tem que ter com a glibenclamida, que ela causa muita hipoglicemia, que ela pode causar acidentes químicos transitórios, que ela pode causar sonolência, essas coisas. Estudar o uso da metformina, estudar os efeitos colaterais da glibenclamida, os efeitos colaterais da metformina, que a metformina causa muita dispepsia, que você tem que orientar o paciente. Mas veja, são coisas relativamente simples que a gente tem que fazer. Então, não é muito difícil você aprender a lidar com essas doenças, né? E para finalizar, porque já estou com muito tempo aqui falando para vocês, né? Queria também ouvir-los e responder algumas perguntas. Dizer 2 coisas que eu julgo importantes. Pandemia de Covid. Por que morre muito hipertenso e por que morre muito diabético? Eu não sei. Ninguém sabe ainda, porque essa doença é nova. Mas eu tenho umas hipóteses. E as minhas hipóteses são as seguintes. Esses pacientes, provavelmente, eles estavam com a sua pressão e com seu diabetes descontrolados. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que qualquer um de vocês vai concordar comigo por uma questão de bom senso. Se o paciente é hipertenso, mas ele está com a pressão dele controladinha, bem controladinha, é óbvio que o organismo dele se comporta de um jeito quando está com a infecção. Se ele é hipertenso e a pressão dele está descontrolada, é óbvio que quando ele tem uma infecção, o organismo dele vai se comportar de outra forma. Da mesma maneira, o diabético. É claro que se o paciente é diabético, mas a glicemia dele está em 100, 110, 100, 110, 100, 110, não passa disso, e ele contrai uma infecção, é uma coisa. Se o paciente diabético está com a glicemia 200, 208, 250, 180, 280, 300, 350, e ele contrai a infecção, é outra coisa. Então, gente, eu não tenho dúvida que a alta letalidade e a alta mortalidade nessa pandemia, não só no Maranhão, mas no mundo inteiro, porque esse problema de adesão ao tratamento de hipertensão diabético não é só no Maranhão, não. É no mundo inteiro. É na Noruega, na Suécia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todo lugar. Acho, é uma hipótese que eu tenho, nós vamos inclusive fazer uma pesquisa sobre isso aqui no Maranhão, é uma hipótese que eu tenho de que esses pacientes que foram a óbito, hipertensos diabéticos, nessa proporção tão grande, provavelmente é porque eles estavam ou descontrolados, ou sem cobertura da estratégia de saúde da família, ou porque não estavam tomando remédio direito, ou porque não estavam sendo cuidados. Porque quando a gente cuida e cuida bem, os pacientes conseguem atravessar outras patologias que eles contraem. E essa doença, ela não perdoa os pacientes que não estejam sendo bem cuidados, né? E quando eu falo cuidados, não é cuidado no sentido de ele se cuidar, mas nós todos nos cuidarmos uns dos outros, como eu falei. Então, com isso, eu queria aqui encerrar minha fala